sou completamente a favor das cotas sociais, porque ela é um resgate da dignidade desse grupo social pobre, principalmente afrodescendente, que não tem condições de competir com um aluno geralmente branco, que estudou em escolas particulares de ótima qualidade, que tem acesso aos melhores cursos. Cotas sociais são instrumentos necessários num momento de adequação, ok? E a educação brasileira passa por esse momento de adequação. Então, agora o instrumento, cotas sociais, seja ela cota racial, acesso econômico, né, os projetos e programas de Estado aí, ela só tem sentido se ela agregar mais alguma coisa, né? Sou de Belém do Pará, nasci na capital mesmo. Antigamente eu não conhecia o ProUni, eu ouvia falar, pensava que o ProUni, quando tu cursava, ganhava a bolsa, depois tu teria que pagar, que nem o FIES. Eu acho que quem não conhece muito a bolsa acha que é contra a bolsa, mas é porque não sabe os benefícios que ela pode trazer. Tem muita gente que não tem condição de pagar uma faculdade, então a bolsa é uma oportunidade para ele. Acho que a bolsa é justamente para quem quer estudar, porque você pode ver que a maioria dos bolsistas são ótimos, assim, eles podem não ser tão inteligentes ou coisa assim, mas eles se esforçam muito. Então acho que quem quer a cota mesmo é para quem quer estudar. Para mim tá mais que provado assim que nós só existimos uma raça, não existe um negro ou um branco para mim. Nós somos a ciência já derrubou isso por terra. Então existe apenas a raça humana. Então eu acho que não deve existir uma segregação por motivos de 500 anos atrás, como o Romário colocou. E eu acho que hoje eu não devo ceder a minha vaga por um mérito meu para um estudante com etnia negra, vamos colocar assim. Mas você não acabou de falar que não existe negro e branco? Não, tudo bem, eu sou contra, então eu tenho que ceder a minha vaga, certo? Para mim não deveria existir essa questão de cotismo, certo? Eu não tenho que ceder a minha vaga, que eu passei com o meu esforço, para uma pessoa que é negra, ou de cor, ou amarela, certo? Para ninguém, ou nem para o negro, ou nem para o branco. Eu acho que tem que ser por capacidade, seria essa a minha colocação. Olha, depende do conhecimento de cada um sobre a realidade brasileira e a realidade dos menos favorecidos, principalmente dos afrodescendentes. O que acontece é que a nossa sociedade sempre ela foi desigual. No artigo 5 fala que todos são iguais perante a lei, porém, isso na prática nunca foi colocado. Nós sabemos muito bem que os negros têm muito menos acessos à educação superior, à educação de qualidade nesse país. Então, quando isso é visto de forma ideológica, principalmente para aqueles conservadores tradicionais, eles vão afirmar que essas cotas é uma forma de preconceito. Porém, se você tiver um pensamento mais crítico, reflexivo, sobre as condições do afrodescendente e saber que, historicamente, esses não tiveram as mesmas oportunidades dos que os brancos, aí nós podemos dizer que as cotas raciais, na verdade, não são preconceituosas. É uma forma de você resgatar o direito que os afrodescendentes deveriam ter e não tiveram, desde a abolição da escravidão, onde sempre eles foram tratados como inferiores. Aliás, até hoje, ainda se muita gente vê o negro como inferior com muito preconceito. Eu vejo que a grande questão é a reformulação do ensino básico. Enquanto nós tivermos o ensino básico, fundamental e médio primário, nós vamos precisar de cotas assim para amenizar essa situação, né? Porque as oportunidades existem, Tobias, e o seu nome? Andinelli. Para quem tem oportunidade, ou seja, para quem tem dinheiro. Hoje é o inverso. Quem tem dinheiro
paga uma escola particular, quem pode ou sacrifica, né, como no meu caso, por exemplo, paga-se uma escola particular para o seu filho, para que ele vá para uma universidade pública. Não é isso? Então funciona o reverso. E quem não tem, né, vai para as escolas particulares, as universidades particulares. O sistema de cotas, que é o ProUni, que é a questão do Enem, não é? Nós temos hoje o FIES, que financia parte dos estudos, não é isso? Então eu vejo que a grande questão é a reformulação do ensino básico, fundamental e médio. Agora, quem é que sucateou a escola pública? É muito interessante dizer, a escola pública está sucateada, a escola pública está muito ruim, não tem como a escola pública concorrer com a escola particular. Isso é verdade. Geralmente a escola particular é muito melhor, formam alunos que têm mais competências, porque teve mais professores, mais aulas, que tem professores de todas as matérias, do que aluno da escola pública. O aluno da escola pública, ele sai prejudicado nessa competição. Agora, quando que esses governantes eles vão investir na escola pública para melhorá-la? Para que a escola pública possa competir com a escola particular de qualidade? Quanto tempo vai demorar? Nós estamos falando agora em royalties do pré-sal, que vai ser investida a maior parte na educação. Quando que esses royalties vão chegar à educação? Quando que essa educação pública vai se tornar realmente uma educação de qualidade? Daqui 10, 15, 20, 30 anos? Enquanto isso, o que vai acontecer? Só a elite que vai ter acesso a esses cursos de ponta das universidades públicas de boa qualidade? Então nós temos que nos preocupar em resolver o problema agora. É agora que há a demanda, agora que se precisa colocar o filho do pobre também na escola para se tornar médico, para se tornar um bom advogado, para se tornar juiz, para que nós podemos até num futuro bem próximo, termos a democratização da educação. Ora, então, concomitantemente, tem que ter as cotas e tem que se investir, sim, na educação básica para fazer uma educação de qualidade. Por isso que eu acho, e isso está na própria lei, que o sistema de cotas é temporário. Ele não vai ser para sempre. Um dia, eu espero que acabe. Mas quando nós tivermos uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade. E quando vai acontecer isso? A primeira fase do ensino fundamental em Rio Verde, que vai da alfabetização até o chamado 5º ano hoje, é um dos melhores trabalhos que eu já vi, tá? Hoje. Tá? Mas por quê? Não foi política de governo, não foi prefeito, não foi secretário, né? Foi a qualificação do pessoal que está trabalhando lá, os professores e professoras. Né? Então, a professora entra dentro da sala de aula hoje, um aluno do terceira série hoje, ele lê em média 3, 4 livros por mês. Tá? Esse menino não tem como chegar ruim no ensino. Okay? E não precisa de Estado para fazer isso. Simplesmente uma professora qualificada, que ela optou por ser professora, tem consciência da profissão dela, né? E óbvio que ela vai continuar brigando por salário melhor, que ela realmente merece. Se você pegar médicos, juízes, entre outros, a maioria desses são oriundos da elite. Tá? Isso é o quê? O que é essa luta para o fim das cotas? É uma luta de classes. É uma luta entre uma burguesia detentora dos meios de produção, que não abre mão do seu poder econômico, do seu poder político, tá? Porque sabe que essa classe inferior, essa classe que sempre foi colocada de lado, essa classe que não tem acesso aos melhores cursos, essa classe, se um dia tiver acesso a esses cursos de pontas, de medicina, direito, engenharia, essa classe inferior, essas classes mais pobres, elas poderão, quem sabe, ter muito mais força política
ter muito mais condições de reivindicar os seus direitos se eles também tiverem acesso a essas profissões que dão um acesso maior a ganhos materiais. Porque nós sabemos hoje, por exemplo, como é difícil se eleger um político de classe mais pobre. A gente sabe, nós vimos na eleição agora, como o poder do dinheiro fala mais alto, muito forte na hora de se eleger um candidato. Então eu acho que a educação, as cotas, também era muito importante para que haja uma maior participação desses pobres na sociedade, inclusive nos meios de produção, inclusive mais acesso à riqueza e tendo também condições de participar politicamente em igualdade com essas classes mais abastadas. Se eu não passasse, eu ia tentar financiar, porque eu não teria condição de pagar. E a federal lá é muito concorrida, eu não queria tentar passar mais um ano fazendo cursinho e chegar no final do ano e não passar. Então eu ia tentar financiamento pelo FIES. Bom, o Enem eu acho que é injusto, porque nem todo mundo, por exemplo, na escola pública, eu estudei minha vida toda em escola pública, então dentro da escola eu aprendi o básico do básico. E eu tive que fazer cursinho para conseguir fazer o Enem e me sair melhor. Então, acho que tem que melhorar, começar do básico, da educação básica. O Enem, eu não aprendi praticamente nada no ensino médio, eu tive que aprender no cursinho, fazendo mesmo, estudando para fazer o Enem, porque eu acho que senão eu não teria conseguido a bolsa. Nossa, eu sou muito a favor do ProUni. Eu acho que todas as pessoas que eu conheço e que eu vejo que quer desistir da faculdade porque não tem condição de pagar, minhas colegas, eu conheço muita gente que desistiu por não ter condição de pagar. Eu insisto muito nessa pessoa fazer o ProUni, porque é uma oportunidade, você vai estar desistindo de uma coisa que tu podia estar com uma bolsa e conseguir. Então, eu acho que vale a pena. Essas pessoas falam que é esmola, eu não considero uma esmola. Eu acho que, mesmo que seja o que o governo deveria estar fazendo ou não, eu acho que como tu quer alguma coisa, tu tem que ir atrás. De todos os negros eles serem reconhecidos, o objetivo deles era ser reconhecidos com a sua capacidade. Isso é muito bom, mas infelizmente isso não acontece. E eu acredito que os negros e as pessoas daquela época não previram que hoje em dia a situação não ia estar como eles imaginavam. Por exemplo, aqui, olha só, aqui um exemplo bem interessante. Eu joguei no Google a primeira página que tinha assim, greve dos garis. Vamos olhar a cor das pessoas, a maioria. Agora vamos olhar essa aqui, greve dos médicos. Primeira página também. Olha, gente, o racismo, ele existe de um modo que a gente não consegue ver, ele está implícito. Ele é velado. Ele está implícito e... De certa forma. O sistema de cotas vai diminuir o racismo na universidade? Diminuir o racismo, eu acredito que ele vai fazer isso sim, do jeito que ele vai promover a inclusão social dos negros. Se ele está fazendo isso, então ele está diminuindo o racismo porque ele está dando oportunidade por quem não teve, historicamente. John, a gente continua sendo racista, certo? Eu acho que se você tirar um branco aqui de dentro para colocar um negro, está sendo uma pessoa racista, certo? Não é tirar o branco para colocar o negro, é colocar o negro onde tem branco também. É isso que é a cota. Quando você vai na universidade, que você entra no curso de medicina, que você entra no curso de engenharia, que você entra... Quantos negros a gente vê fazendo esses cursos de excelência? Tá? Então, e aí eu sou mais a favor das cotas sociais do que das cotas sociais, porque isso gera um conflito entre as pessoas, entre raças, sim. Não existe branco mais inteligente do que negro. Não existe, mas existe menos favorecido. E nós temos uma dívida lá atrás para aquelas pessoas que foram escravizadas, que não tiveram oportunidade e não têm até hoje. Você vê, na média, por exemplo, de pessoas, de empregadas domésticas, existe sim, gente, vocês façam a probabilidade, são mais pessoas negras do que pessoas brancas trabalhando, porque as oportunidades não são as mesmas. Então, enquanto houver isso, vai ter que existir a cota para sanar. Mas se também
também não existe um planejamento que esse problema seja sanado lá na sua fonte, nós vamos ficar discutindo cota a vida inteira. Nossos filhos vão discutir as cotas, os nossos netos estarão discutindo cota sim, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado quando se fala que não existe menos. Não existe menos não, o intelecto, né? Na questão, não existe, o negro não é menos, não é menos inteligente de jeito nenhum, mas as oportunidades não são as mesmas. E a gente tem que ponderar isso sim.